Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, hoje a tia Amanda vai falar sobre um dos ótimos exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas boas, de boas inspirações, de bons exemplos de condutas, de como viver as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Hoje a tia Amanda vai falar sobre Jó. Mas primeiro a gente vai ler o nosso versículo. E tá lá em Salmo 28, 7. E fala assim: O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Salmo 28, 7. Esse aqui, ó. Esse era Jó. Jó, sua esposa, seus filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Esses aqui são os animais. Ele tinha muitos animais na fazenda dele. Ele tinha muitos empregados na fazenda. A Bíblia fala que ele era o homem mais rico daquela região. Ele tinha, ó, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Isso era muita coisa. Jó era muito rico. Tinha muitos amigos. E aí teve um dia que o diabo foi conversar com Deus. E falou para Deus que Jó só adorava a Deus, que Jó só era um homem justo, um homem íntegro, porque ele tinha todas aquelas coisas que Deus tinha dado para ele. E aí teve um dia, nesse dia aqui, ó, Jó só recebeu notícias tristes. Uma hora do dia, um empregado chegou para ele e falou para ele que os camelos dele tinham sido roubados e os empregados tinham sido mortos. Só ele tinha escapado e tinha ido lá contar para Jó o que tinha acontecido. Enquanto o primeiro empregado dele estava contando isso, um segundo empregado chegou para contar uma outra notícia. E falou que caiu um raio dos céus e matou as ovelhas e os pastores das ovelhas. E só ele tinha fugido e ido lá contar para Jó. Enquanto o segundo empregado estava contando essa tragédia, um terceiro empregado chegou para falar mais uma coisa para ele. Falou que roubaram todo o gado dele e mataram todos os empregados que estavam cuidando do gado. Só aquele terceiro empregado que saiu, conseguiu fugir e foi contar para Jó. Enquanto o terceiro empregado estava contando isso para ele, um quarto empregado chegou e contou uma notícia muito triste para ele. Aquele cara falou para Jó que todos os filhos dele estavam na casa do mais velho, eles estavam na casa do primogênito, eles tinham ido lá para comemorar, para conversar, para comerem juntos. Enquanto isso, veio um vento muito forte do deserto, tão forte que derrubou a casa e matou todo mundo que estava dentro da casa. Só aquele quarto empregado tinha fugido e tinha ido lá contar para Jó o que tinha acontecido. Jó ficou tão triste, tão triste, tão triste, que a Bíblia fala que Jó rasgou as suas vestes, rapou a cabeça e se prostrou, né? Ele se jogou no chão. E, mais uma coisa, ele não reclamou, ele adorou a Deus. A Bíblia fala que ele que Jó lançou-se sobre a terra e adorou a Deus. Ele não reclamou com Deus, ele adorou a Deus. E aí, o diabo, mais uma vez, foi falar com Deus e falou com Deus que Jó ainda estava adorando a Deus, que Jó ainda gostava de Deus, porque Jó tinha saúde. E um dia, Jó amanheceu desse jeito, ó, cheio de feridas dos pés
até a cabeça. A Bíblia fala que quem olhava para ele, que quem via Jó, sentia a dor e o sofrimento de Jó. O tanto que essas feridas doíam. A Bíblia fala que Jó pegou um caco de vidro para se coçar, de tanto que doía muito. Doía muito essas feridas dele. E a esposa dele, vendo todo esse sofrimento dele, falou para ele assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó, nessa situação, falou para ela: você tá doida? Você tá falando que nem uma doida. Deus nos deu coisas boas e nós sempre aceitamos de bom grado, de bom coração. E quando vem sobre a gente coisas ruins, a gente não vai aceitar? Claro que nós vamos aceitar. O que Deus nos deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que ele falou. Mesmo a esposa dele, falando para ele amaldiçoar a Deus e morrer, ele não fez, ele não reclamou de Deus. Muito pelo contrário, ele deu graças a Deus pelo que estava acontecendo com ele. E aí, 3 amigos dele ficaram sabendo do sofrimento dele e foram lá visitá-lo. Eles queriam ver como o amigo deles estava. E aí, quando eles chegaram lá, eles viram que Jó estava sofrendo muito. Estava sofrendo tanto, que aqueles amigos dele acharam que Jó tinha pecado, que o que estava acontecendo com Jó era um castigo de Deus. E Deus ficou muito bravo com os amigos de Jó. E aí Deus falou para os amigos de Jó que só iria perdoar os 3 se Jó orasse por eles. E assim Jó fez. Jó orou a Deus, pediu para que Deus perdoasse os amigos dele. E aí Deus perdoou os amigos dele e fez muito mais. A Bíblia conta que depois que Jó orou pelos amigos dele, Deus mudou a vida dele. Deus fez um milagre. Deus restaurou a saúde de Jó. Jó não tinha mais aquelas feridas no corpo. Jó não estava mais doente assim numa cama. Não. Já estava saudável, já estava forte de novo. E mais uma coisa. 2 coisas. Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia conta que naquela região, que naquela cidade, não havia mulheres mais bonitas do que as filhas de Jó. Deus restaurou, Deus deu para ele novos filhos, 7 filhos e 3 filhas. E além disso, uma última coisa. Tudo que Jó possuía, de empregados, de animais, Deus deu para ele em dobro. Se ele era um homem rico antes, agora ele era 2 vezes mais. E Jó fala na Bíblia que antes eu só tinha ouvido falar sobre Deus, mas agora eu conheço de verdade. Agora eu vi o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Mesmo durante todo aquele sofrimento, Jó não reclamou, tá? Eu sei que a gente passa por alguns momentos difíceis. Às vezes a gente fica doente e não pode brincar. Isso é triste. Mas mesmo assim a gente não pode reclamar. Nós temos que fazer igual Jó. Nós temos que sempre agradecer a Deus. Porque Deus sempre vai nos abençoar. Deus sempre vai nos ajudar, assim como ajudou a Jó. Vamos orar? Pedir para que Deus nos ajude a ser igual Jó? Senhor, meu Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos muito, a Deus, pelas nossas vidas. Obrigado, a Deus, por nos ajudar, por nos abençoar. Nós te pedimos agora, nos ajude a sermos, ó Deus, como Jó. Nos ajude, ó Deus, a termos paciência para esperar o tempo certo. Nos ajude, ó Deus, a sempre te adorar e nunca reclamar do que está acontecendo com a gente. Em nome de Jesus, amém.
Então, não vamos reclamar, vamos agradecer a Deus. Porque assim como Deus fez um milagre na vida dele, ajudou a ele, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos sustentar, tá? E eu tenho certeza que seja lá a tristeza que você está sentindo, vai passar. Assim como a tristeza de Jó passou, tá bom? Um beijo grandão da tia Amanda e até a próxima. Tchau!